Ei, mana, pega tua agulha e bora crochetar. Vamos lá. Aqui estou com a minha mesa, com todos os materiais que eu vou usar. Esses são os materiais básicos. Agulha de crochê, tesoura, colinha Tec Bond 7913, a cola que eu uso em todas as minhas peças para fazer acabamento, e uma fitinha métrica para a gente medir. O tamanho dessa guirlanda, ela varia entre, olha, essa daqui deu 6 por conta da espessura desse fio, mas eu sempre explico para os meus clientes que ela pode variar de 6 a 7 centímetros, certo? Às vezes fica com 6,5, enfim, fica de 6 a 7 centímetros. E o tamanho dela até o final do tassel fica com 16, ó. Sai muito aqui na ateliê essa guirlanda, é um excelente brinde para batizado, crisma, lembrancinha de nascimento, primeira eucaristia. Você pode fazer assim, pode personalizar também com uma plaquinha de acrílico, como tem muito lá no meu perfil. Geralmente sai com a personalização, com a tag de acrílico aqui. E quando eu faço com a tag, eu colo o Espírito Santo um pouquinho mais para cima, mas isso eu vou mostrar para vocês quando a gente fizer os acabamentos, certo? Bom, para começar essa mini guirlanda, eu quero dar uma diquinha. Você tem aí no seu estoque de fio um fio de malha residual que veio com uma espessura muito fina e você não consegue usar para confecção de algum cestinho, enfim. Olha a espessura desse fio aqui. Ele tá com uma espessura bem fininha. Na verdade, ele tá variando bastante no próprio rolo. Deixa eu colocar aqui. No próprio rolo, ele vem variando bastante. Então, o que que eu fiz? Geralmente, quando vem esses rolos mais finos, com a espessura mais fina, eu deixo para fazer peças menores, que no caso são as minhas lembrancinhas, coração, mini guirlanda, ursinho, flor, enfim. Todos os brindes que saem aqui no ateliê. Então, o que que eu faço? Deixo esses fios diretamente para esse tipo de peça, mas quando eu preciso usar em algum kit, eu faço alguma adaptação. Essas adaptações a gente vai ver aqui ao longo do canal, vou trazer muita coisa legal para vocês a respeito dessas adaptações. Já postei um vídeo que tem uma adaptação mara lá, né? Tô gostando muito dos comentários que vocês estão mandando. Então, bom, para começar, eu vou utilizar uma agulha de número 5, tá? Para esse fio aqui de malha. Vou começar fazendo o meu círculo mágico. Não estiquei o fio, esse fio ele não tem elasticidade nenhuma praticamente, tá bem sequinho. E eu vou começar fazendo o meu círculo mágico. Bom, para fazer o círculo mágico, eu vou iniciar do zero, tá? Então, como a minha guirlanda, ela é toda em ponto alto, eu vou iniciar o círculo mágico com um ponto alto. Todas as minhas peças que inicio com um ponto alto, eu não faço aquele ponto alto simples, que são com duas correntinhas. Ó, uma, duas não, são 3 correntinhas. Eu não faço dessa forma porque eu não gosto desse acabamento, tá? Quem já sabe fazer círculo mágico vai pegar mais rápido, mas quem ainda não sabe é zero. Parece ser difícil, mas não é. Você precisa treinar, dá pause aí, volta, fica várias vezes, que eu tenho certeza que vai sair. Posiciono o meu fio aqui, dessa forma, dou uma laçada nos 2 dedos e faço um X aqui na parte de trás. Na parte da frente, vou deixar aqui com duas linhas e seguro aqui com o meu polegar, tá? Deixo 2 linhas aqui. Vou inserir a minha agulha da esquerda para a direita. Estiro embaixo da alcinha, dou uma girada, passo por baixo da primeira e laço esse fio. E vou ficar aqui com essas 2 alcinhas, ó. Estou com essas 2 alcinhas, laço novamente e passo por dentro. Ó, fiquei assim. Esse é o meu círculo mágico, já posiciono dessa forma aqui, meu dedo, e ficou com esse acabamento. E aqui eu faço uma correntinha. Eu gosto muito desse acabamento porque fica muito parecido com o ponto alto. Não dá aquele aspecto de correntinha. E aqui eu vou adicionar 14 pontos altos dentro do círculo mágico. Para fazer o ponto alto, você vai dar uma laçada na agulha, inserir dentro do círculo mágico, puxar o fio do novelo, passa por 2 e depois passa por mais 2. Vou fazer 14 pontos altos dentro desse círculo mágico.
14 pontos altos. Esse primeiro ponto aqui, eu gosto sempre de arrumar ele, olha, crescendo assim, insiro aqui e arrumo ele para ele ficar dessa forma. Fiz 14 pontos altos, vou fechar o meu círculo mágico. Vou diminuir bem essa alcinha que ficou aqui na agulha, não vou deixar ela folgada, vou puxar bem. E vou inserir, fazer um ponto baixíssimo nessa primeira correntinha aqui, que está em cima do segundo ponto alto. Nessa primeira aqui. Insiro a agulha, e faço um ponto baixíssimo. Arrumo o meu trabalho, ajeito aqui. E agora, eu vou iniciar a carreira de acabamentos do ponto zigue-zague. Fiz o meu primeiro ponto baixíssimo aqui para fechar. Faço uma corrente, faço uma corrente. Depois, no mesmo ponto aqui, eu vou inserir um ponto baixíssimo. No mesmo ponto. E agora, eu faço outra corrente, venho no próximo ponto e faço um ponto baixíssimo. E eu vou seguir até o final com uma corrente e um ponto baixíssimo no próximo ponto. Somente o primeiro ponto eu faço o baixíssimo no mesmo ponto que eu fiz a corrente, somente no primeiro, para dar um acabamento melhor, tá? E os próximos eu sigo uma corrente e um baixíssimo, uma corrente e um baixíssimo no próximo ponto, uma corrente e um baixíssimo no próximo ponto. Uma corrente e um baixíssimo no próximo ponto. Uma corrente e um baixíssimo. Cheguei aqui no final. Esse ponto aqui, ó, cheguei aqui no final. Esse ponto aqui foi o baixíssimo que eu fiz para fechar e unir as duas partes. E esse outro aqui é o último baixíssimo. Ó, último baixíssimo. Então, o que é que eu faço? Eu faço uma corrente, estico bem o fio, deixo uma quantidade razoável, porque daqui eu já vou fazer o acabamento. Faço uma corrente, puxo esse fio, puxo bem. E em cima desse baixíssimo, eu vou simular um outro ponto, que é o ponto de fechamento, que vai ficar um baixíssimo por cima dele, tá? Eu vou ignorar isso daqui. Eu venho aqui na corrente, ó. Bem na corrente, passo por lá, levo lá pra trás. Tô fazendo por cima daquele primeiro baixíssimo que eu fiz para unir as duas partes. Ponho a minha agulha aqui e vou trazer esse fio para fazer a simulação do baixíssimo. E assim eu fecho a minha carreira de zigue-zague. Esse fio que sobrou, o que que eu vou fazer? Com ele eu já vou fazer a alcinha que vai ficar aqui em cima. Então, eu venho aqui na parte de trás, ó, aqui na parte de trás, e vou inserir a minha agulha aqui. Pego esse fiozinho e levo lá pra cima, dessa forma, já simulando a alcinha aqui de trás. Ó, essa alcinha você pode deixar do tamanho que você quiser. Eu gosto de deixar um tamanho bem pequenininho, para ficar mais delicado. Ó, deixo mais delicado dessa forma. Agora, vou cortar aqui, ainda não vou finalizar. Agora, eu coloco essa pontinha aqui, ó, essa miçanga. Isso aqui é uma miçanga de ABS, tá? Vou deixar na descrição
o link para quem quiser comprar online. Vou inserir essa miçanguinha aqui na alcinha para dar um detalhezinho maravilhoso que eu amo. Ó, já tá tomando forma a mini guirlanda. E agora eu vou esconder esses fios aqui por trás e finalizar o acabamento com um pinguinho de cola. Vou escondendo entre os pontos aqui do círculo mágico. Vou pegar minha cola Tec Bond 793 e vou dar um pinguinho lá dentro. É só um pinguinho mesmo, tá? Só um pinguinho lá dentro para fechar e arremato. Faço a mesma coisa com esse aqui, que foi o fizinho de fechar o círculo mágico. Já nasceu uma parte da guirlanda, ó. Vamos medir, ó, 6 centímetros, tá? Caso você perceba que o fio diminuiu muito de uma guirlanda para outra, você pode aumentar um ponto aqui no círculo mágico. Em vez de fazer 14, fazer com 15, para ver se fica do mesmo tamanho. E isso você vai ter que ter essa percepção na hora que você estiver tecendo, tá? Os pontos aqui dentro. Agora, vamos fazer o tassel. Bom, para fazer o tassel, eu gosto de cortar o fio. Por quê? Porque eu acho que fica mais delicado, não fica um fio grosso dessa forma. Eu gosto que os fios aqui do tassel fiquem bem fininhos, dessa forma aqui. Então, o que que eu faço? Eu dou uma cortada nesse fio bem no meio. Eu venho aqui com a minha tesoura, vou deixar o meu rolo aqui. Venho com a tesoura e simplesmente vou cortando. Para deixar ele mais fininho, para ficar um tassel mais delicado. Ó. Vou cortando aqui no meio. Eu corto uma quantidade suficiente que dê para eu dar de 8 a 10 voltas, de 8 a 10 voltas na minha case. Eu não tenho um molde de tassel, eu faço os meus tasséis na case de celular. Vou já mostrar para você. Vou já te mostrar.
Cortei uma quantidade aqui suficiente. Eu não tenho um molde de tassel, eu faço na case do celular. Essa case aqui, ela tem 8 centímetros, mas tem esse espacinho aqui, né, que é quase 1 centímetro. Então, vai ficar 8, 9, ó, 10 centímetros. Então, se você tem aí um molde de tassel de 10 centímetros, é esse que a gente vai usar. Cortei aqui meu fio dessa forma, dou uma esticadinha para deixar ele mais retinho, né? Sem essas ondulações. E vou dar aproximadamente de 8 a 10 voltas na minha case. Não tem um número certo, tá? Porque depende muito do fio, da composição desse tecido, se ele tá fino, se tá mais grosso, enfim. Vou fazer aqui, vou dar 8 voltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dá 8 voltas. Corto. Cortei. Pego um pedacinho desse fio. Está cortado. Vou passar aqui por baixo, ó. Deixo aqui em cima. E dou 2 nozinhos. Tiro a minha case. E organizo o meu tassel. Venho com a tesoura, abro as pontinhas aqui. Para eu conseguir organizar. Dei 8 voltas, eu tô sentindo aqui, e eu gostei muito da espessura que vai ficar esse tassel. Então, pra mim, tá suficiente 8 voltas. Se seu fio for mais fininho e você quiser um tassel mais grosso, você pode dar mais uma quantidade de voltas aí. Então, fica ao seu gosto, mas eu dei 8 voltas. Como eu dei 8 voltas com fio duplo, então, praticamente 16 voltas, né? Aparo aqui as pontinhas, só porque... Na verdade, eu aparo sempre as pontinhas no final, mas eu gosto logo de começar a ver o meu tassel arrumadinho e bonitinho. Vou pegar aqui mais um pedacinho de fio, desse que eu cortei, para fazer o acabamento do tassel. Esse acabamento, eu gosto muito de ter um tassel com acabamento bem bonitinho, bem delicado. E o que é que eu faço? Seguro o fio dessa forma, a gente vai fazer um E com esse fio, levando o fio que está na mão direita por cima da mão esquerda. Ó, fazendo um E dessa forma aqui. Seguro aqui com o meu dedão, esse Ezinho. Pego aqui o meu tassel. Posiciono esse E aqui e vou passar o fio por volta. Ó, em volta, sem soltar daqui. Ó, passei por cima. Prendo aqui com o meu dedão e vou girando esse tassel, organizando os fiozinhos um por cima do outro, de baixo para cima, dessa forma aqui. De baixo para cima, para que todos esses fiozinhos fiquem organizados. Não tem uma quantidade de voltas certas, vai depender também, mais uma vez, da espessura do seu fio. Eu dei aqui 1, 2, 3, vou finalizar aqui a quarta volta. É a quantidade que eu achei suficiente para finalizar aqui o meu tassel. Passei essa perninha aqui, ó, do fio que sobrou por dentro do Ezinho, ó, por dentro aqui, e vou puxar, cadê o fiozinho? Tá aqui, esse grandão. E vou puxar essa perninha para fechar o E e o nozinho ficar aqui dentro. E vou puxar os dois assim. Dessa forma, o meu nozinho fica aqui dentro escondido e o acabamento fica bem bonito. Não corto ainda, o que que eu vou fazer? Vou pegar aqui e vou amassar esse fiozinho para ele não ficar grosso, olha.
os fiozinhos que eu dei a volta, eu vou amassar pra deixar um pouquinho mais fino. E agora, é uma parte muito importante. Eu não gosto de ver tassel com essa parte aqui toda bagunçada. O que que eu faço? Eu vou puxando aqui os fiozinhos pra ir arrumando, ó. Vou puxando pra ir arrumando. Organizo aqui pra deixar bem bonitinho e bem organizado. Caso você não saiba onde tá a pontinha, você puxa aqui, ó. Você puxa e vê onde tá correndo, ó. Tá correndo é esse aqui. Então, vem e puxo ele. Vou organizando bem bonitinho. Ó, esse aqui eu não sei qual é. É esse aqui. Então, deixa eu fechar ele aqui. Tassel organizado, lindo, bonitinho. Agora eu vou fazer, vou prender. Vou abrir aqui, abrir bastante. Aqui tá o meu nozinho, ó. Deixa eu pegar aqui, aqui tá o meu nozinho. E vou dar um pinguinho de cola Tec Bond aqui dentro, tá? Muito cuidado nessa parte para não dar um pingo bem grandão e manchar o tassel. É um pinguinho bem pequeno, só para garantir desse nozinho não soltar. Dei um pinguinho. E agora eu vou cortar. Puxo aqui, vou aparar as pontinhas agora. E para finalizar, vou colocar a minha bolinha. A bolinha eu gosto porque ela cobre os nozinhos que a gente faz aqui para prender o tassel. E esse foi o resultado do tassel, olha só. Ficou lindo. E vou aplicar ele agora aqui na minha guirlanda. Vou centralizar aqui bem no meio e fazer a aplicação dele na guirlanda. Faço dessa forma aqui, centralizo bem no meio, viro. Posiciono aqui a minha agulha para que ela saia bem no meio, onde eu medi. Laço as duas perninhas do tassel e levo aqui para trás. Verifico se tá aqui no meio mesmo, se não ficou errado. Ó. Tô achando que tá um pouquinho torto, então vou organizar direitinho aqui. Agora, tá certinho. Para fazer o acabamento aqui de trás, o que que eu gosto de fazer? Eu gosto de passar, ó, uma perninha dessa das alcinhas do tassel por baixo, contra, né, a outra perninha, deixando um fio no meio, porque aí eu consigo aqui dar um nozinho para segurar bastante esse tassel, para que não corra o risco de, quando puxar, o tassel cair. Agora eu venho, escondo essas alcinhas do tassel aqui por dentro dos pontos que eu fiz no círculo mágico. Vou escondendo. E depois eu dou um pinguinho de cola para prender.
E prontinho, tá nascendo a guirlanda, falta só a personalização, né, com o Espírito Santo. Esse aqui é um Espírito Santo de resina. Vou deixar também um link para quem quiser comprar online aqui na descrição. É um Espírito Santo de resina. Olha, eu vou fazer bastante força, ele não quebra. Tá vendo? Ele é muito resistente, não é de gesso, é pura resina. Olha, eu tô fazendo força, ele não quebra. E vou posicionar ele aqui. Se eu for personalizar essa guirlanda com mais uma tag aqui, é bom você colocar o Espírito Santo um pouquinho mais para cima, tá? Do que diretamente no centro. Põe um pouquinho mais para cima para sobrar mais espaço para colocar a tag aqui. Agora, se for sem tag de acrílico, sem personalização, você posiciona o Espírito Santo bem no meio. Essa minha aqui é sem personalização, eu vou colocar ele bem no meio. Dou uns pinguinhos da cola Tech Bond aqui. E posiciono ele bem no meio. E prontinho, está pronta aqui a mini guirlanda com o Espírito Santo. Essa aqui ficou um pouquinho menor por conta da variação de espessura do fio, mas não tem problema, mesma quantidade de pontos, isso não influencia. Quem trabalha com fio de malha residual sabe, mas caso isso te incomode, você aumenta um pontinho a mais aqui na hora de fazer o círculo mágico. Em vez de colocar 14, coloca 15. E esse foi o resultado da mini guirlanda. Eu espero que vocês tenham gostado e eu te espero na próxima aula.